Convenção condominial, o documento que manda no condomínio e quase ninguém lê. Se você mora em condomínio, eu tenho quase certeza de uma coisa. Você já reclamou de alguma regra, já achou alguma decisão injusta, já pensou, isso não faz sentido nenhum? Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples e sincera. Você já leu a convenção do seu condomínio? A maioria das brigas, das multas, das discussões em grupos de WhatsApp e das acusações contra o síndico já estão respondidas ali. A convenção condominial é um dos documentos mais importantes da vida em condomínio e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. Ela não é um detalhe jurídico, não é uma burocracia, não é uma coisa de advogado. A convenção é o documento que manda dentro do condomínio. E quando o morador, síndico e conselho não entende isso, o condomínio ele entra em conflito permanente. Quando eu converso com moradores, as frases sempre se repetem. Nunca ninguém mostrou isso pra gente, isso é muito difícil de entender, isso é antigo, não vale mais. E eu até entendo, porque a maioria das convenções são escritas em uma linguagem muito técnica, uma linguagem jurídica muito pesada, uma convenção que ela é escrita de forma pouco didática, e muitas vezes a convenção ela é só um Ctrl+C e Ctrl+V de uma minuta de uma convenção desatualizada. Mas ignorar a convenção não significa que ela não existe. Você pode até não conhecer a regra, mas ela continua valendo. A convenção condominial é o estatuto máximo do condomínio. Ela está acima do regimento interno, ela limita o síndico, ela limita o morador, ela limita o conselho. O síndico, ele não faz o que quer no condomínio, ele faz o que a convenção permite. E quando alguém diz assim, mas o síndico decidiu isso sozinho, a pergunta certa não é quem decidiu. A pergunta certa é, ele decidiu com base em quê? Porque em condomínio, a opinião ela não manda. Quem manda é o documento. Convenção, regimento interno, ata de assembleia. E é aqui que muita coisa sai do trilho. Porque muitas decisões problemáticas, elas não nascem da má-fé, mas elas nascem da interpretação equivocada da convenção. Normas são lidas pela metade, entendidas ali fora do contexto, ou até pior, aplicadas do jeito que sempre foi feito, de qualquer jeito. Em outros casos, o síndico ele até sabe que existe uma regra, mas ele acredita que se ele resolver ali do jeito dele, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil e vai dar menos dor de cabeça ali. Só que a rapidez não é o sinônimo de legalidade, né? Porque existe um fator que pesa muito nisso tudo, que é o morador não conhecer a convenção. Quando o morador ele não conhece o documento, ele não cobra. E quando ele não cobra o procedimento correto, ele deixa de lado. E aí, decisões passam a ser tomadas no improviso e não na regra. No fim, o problema não é só a decisão, é a falta de base. O condomínio ele não funciona no eu acho, ele funciona no que está escrito ali. E quem conhece os documentos, deixa de estar discutindo opinião e começa a discutir o direito. Uma das maiores reclamações em condomínio é o barulho. E isso não é uma novidade para ninguém. O que muita gente não sabe é que na maioria dos condomínios a convenção ela já define horários permitidos, tipos de atividades e até quando a penalidade ela deve ser aplicada. Ou seja, não é uma perseguição, é uma regra coletiva. O problema ele começa quando o barulho ele acontece fora do horário permitido, o morador reclama e o síndico ele nem sabe o que fazer. Aí é que vem aquele roteiro clássico. Manda uma mensagem genérica lá no grupo, posta um card de conscientização, né? Ele pede bom senso dos moradores, só que o barulho ele continua e o conflito continua crescendo também. O que era um pequeno problema de regra acaba virando uma briga entre vizinhos, principalmente ali entre moradores do mesmo bloco. E não porque a regra ela não existe, mas porque o síndico não aplica, não sabe como aplicar. Na maioria dos casos, o verdadeiro problema não é nem o morador barulhento, é a falta do domínio da convenção e do regimento interno por parte de quem deveria aplicá-los. Quando o síndico ele não sabe diferenciar o que é permitido do que é proibido,
né, e em que situações cabe advertência e multas, ele acaba improvisando. E aí, o improviso em condomínios nunca resolve o problema, ele só empurra com a barriga aquele problema lá para frente. O condomínio ele não se resolve com recado vago, ele se resolve com regras claras, procedimentos corretos e aplicação consistente. Porque quando a regra ela é conhecida e aplicada de forma correta, o conflito ele diminui entre os moradores. E quando a regra ela é ignorada, né, aquele barulho ele vira só o pequeno começo de vários problemas grandes. Outra reclamação clássica em condomínio são vagas de garagem. Essa vaga é minha, mas na prática nem sempre é. Muitas vagas são vinculadas à unidade, outras são rotativas, outras de uso coletivo, e isso não é decisão do síndico, né? É algo que já vem definido na convenção. O problema é que muitas vezes o síndico ele não inventa, né, a regra, mas ele também não explica a regra de forma correta para o morador. E aí, na grande maioria das vezes, nem ele sabe a diferença. E quando não existe um entendimento e uma explicação, né, o morador ele acaba entendendo como um abuso, né? Ele acha que é uma perseguição, acha que a regra mudou do nada. Só que a vaga de garagem não funciona no eu acho, funciona no que está registrado, o que está aprovado ali no escrito. Por isso eu vou fazer um vídeo só sobre garagens de condomínios, sem juridiquês, sem confusão, explicando quando a vaga é realmente sua, quando é direito de uso e por que nem todo carro tem a vaga garantida. Porque informar evita conflito e regras explicadas com um conceito para o morador é uma regra obedecida. Outro ponto que gera muita confusão também é sobre piscina, salão de festa, churrasqueira. Tudo isso normalmente já está detalhado lá na convenção e no regimento interno. Horários, formas de uso, responsabilidade, penalidade em caso de descumprimento. E aqui vale lembrar algo muito importante. Quando alguém diz assim, mas sempre foi assim, isso não vale mais do que está no documento. O condomínio ele não funciona por costume. O condomínio ele funciona pelas regras. O que está ali no documento não é uma sugestão, é um combinado coletivo. E quando a regra ela é clara e explicada, o uso das áreas comuns deixa de ser um motivo de conflito e passa a ser de convivência real e boa, saudável ali entre os moradores. A convenção ela também fala sobre as multas, porque as multas elas não nascem da vontade do síndico, elas nascem da convenção e do regimento interno aprovado em assembleia. Os síndicos eles não criam penalidades, os síndicos eles simplesmente executam o que já foi aprovado. E aqui vai a frase que muita gente precisa ouvir. Multa aplicada fora da convenção não é autoridade, é risco jurídico para o condomínio e para o síndico. Quando o síndico ele multa sem base documental, ele expõe o condomínio, a gestão dele e ele expõe a si próprio. Em condomínios sem regra, né, não fortalece a ordem, só abre um espaço ali para questionamento, para anulação, né, para conflitos ali dentro do condomínio. Quando o documento ele existe, ele não protege só o morador, ele protege também o síndico. E os síndicos precisam compreender isso da forma correta, porque muitos síndicos se aproveitam da falta da informação por parte dos moradores para aplicar multas com base no que não foi explicado corretamente para o morador, né? E com base também no que aparentemente é legal, né? E por isso a importância de o morador ler e interpretar a convenção, né? Sem juridiquês. Mas aí entra a pergunta, o síndico ele pode ignorar a convenção e fazer as coisas que ele acredita ser correto? Na teoria, não. Na prática, a gente sabe que é bem diferente. E aqui mora um perigo grande. Quando o síndico ele ignora a convenção, ele ultrapassa ali o limite da discricionariedade. E isso pode gerar uma responsabilidade civil, um questionamento judicial e até um prejuízos financeiros pessoais para o próprio síndico. Existem decisões jurídicas claras, né, sobre atos praticados ali fora da convenção. Então, a gestão que ela é sem documento é simplesmente um improviso. E o improviso ele sempre custa caro, tanto para os moradores do condomínio quanto para o próprio síndico. Mas desde que os moradores saibam
como cobrar na justiça esse tipo de prejuízo. Mas aí, Júlio, quando a convenção está desatualizada, o que fazer? Então, agora, atenção. Isso não significa que a convenção ela seja perfeita, né? Que ela já venha ali da construtora toda bonitinha, toda prontinha. Muito pelo contrário. Muitos condomínios têm a convenção antiga, né? Que não fala sobre Airbnb, pets, deliveries, energia solar, carros elétricos. Então, nesses casos, a solução não é ignorar a convenção, é atualizá-la de forma correta. Isso envolve quórum, assembleia e custos. Não é simples, mas é o caminho correto que protege o condomínio. E é aqui vai um ponto de muita dúvida também do morador. Quórum. Eu também vou fazer um vídeo falando só sobre o quórum, porque tem muito morador que ele nunca, nem sequer ouviu falar nessa palavra. Ele nem sabe o peso que o quórum tem em uma decisão. Tá, Julison, mas aí eu quero questionar, eu quero entender primeiro, antes de eu questionar. O que eu faço? Nesses casos, né, reclamar ou questionar é o direito de todo morador, mas reclamar com base técnica é outro nível. O morador, quando ele quer ser ouvido, ele precisa ler a convenção, ele precisa participar da assembleia, ele precisa questionar com fundamento. Quem conhece a convenção, ele reclama menos e resolve mais. A convenção, ela não existe para proteger o síndico, ela existe para proteger o morador. E quando o condomínio ele abandona a regra escrita, tudo vira opinião dentro do condomínio. E a opinião ela não resolve o conflito. Gestão condominial não é só agradar os moradores. É sobre decidir com critério, respaldo e responsabilidade o que é melhor para aqueles moradores. Muita gente briga por causa de regra que nem existe na convenção. E sabe por quê? Porque confunde tudo com a tal do regimento interno. E é por isso que no próximo vídeo eu vou te mostrar por que o regimento interno é um documento mais mal interpretado do condomínio. Se você mora em condomínio e esse vídeo ele não é um ataque, é um convite à consciência. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Segue também no Instagram, @condomínio síndico gestão. Porque explicar o que ninguém explica para o morador, sem juridiquês, também é gestão.